Queridos, vamos começar o nosso devocional de hoje. E sabe, as coisas que a gente passa na vida, seja ela quais forem, sempre tem que gerar em nós experiências. Tudo na vida devemos aproveitar como oportunidades para aprendermos, para crescermos, para amadurecermos. Sabe, tudo que acontece na vida não é por acaso. Tudo que acontece na nossa vida, na minha vida, na sua vida, tem um propósito, tem um objetivo, tem uma razão. Entenda que nada é desperdiçado por Deus. Tudo na vida, para Deus, faz sentido. Às vezes não entendemos, às vezes não sabemos porquê, até mesmo questionamos em alguns momentos, mas entenda que tudo na vida, tudo, tem um objetivo. Tudo tem um propósito, tudo tem uma razão de ser. E durante a minha vida, eu aprendi muitas coisas diante dos desafios da minha vida. E eu quero compartilhar com vocês nessa manhã alguns segredos que eu aprendi. E meditando na palavra de Deus, eu vivi os momentos da minha vida sempre crendo que Deus é bom, que a minha vida está no controle dele e de que ele me ama profundamente. Precisamos entender que tudo que passamos na vida deve gerar em nós grandes experiências, até para que a gente possa ajudar outras pessoas. Acredite que tem pessoas que estão vivendo e passando de repente aquilo que você já passou e já viveu. Nós precisamos aprender que não vivemos para nós mesmos. Vivemos para o outro. Precisamos ser bênçãos, luz, refrigério para as outras pessoas. Entenda que quando você está passando um problema na sua vida, um desafio, uma questão, você está sendo preparada para ajudar outras pessoas. Ajudar outras pessoas que de repente vão passar por aquilo que você está passando. Vão passar por questões que você enfrentou na vida. A gente como pastor, a gente aconselha pessoas durante o dia. E muitos dos aconselhamentos que eu dou são coisas que eu vivi, coisas que eu experimentei, que eu sei que vão servir como exemplo para as outras pessoas. Então entenda que o que você de repente está vivendo hoje, você está sendo forjado, forjada, preparada para ajudar outras pessoas. Nada na sua vida vai ser desperdiçado por Deus. Tudo que você passar na sua vida sempre vai ter uma grande lição, um grande ensinamento e uma grande oportunidade para a sua vida. Nada acontece por acaso. Toda vez que você viver determinadas situações na sua vida, não pergunte para Deus por quê, mas pergunte para Deus o que o Senhor quer me ensinar com isso. Porque tudo que vivemos na vida vai gerar em nós, se estivermos atentos, vai gerar em nós grandes ensinamentos e lições na nossa vida.
Por isso, o tema do nosso devocional hoje é alguns segredos, coisas que eu aprendi durante a minha vida, os desafios da minha vida, alicerçado na palavra de Deus, que eu quero compartilhar com vocês. Esse devocional, eu confesso que eu tenho ele há muito tempo, escrito, guardado, e sendo meditado e amadurecido nele. E ontem depois que eu cheguei em casa do culto, que foi um culto maravilhoso, louvo a Deus por isso. Quando eu cheguei em casa, eu peguei o meu caderno, eu tenho um monte, adoro escrever, Eu comecei a ler, comecei a meditar na palavra de Deus antes de dormir, e eu falei, é isso, Senhor, é isso. Eu quero começar esse devocional lendo com vocês Evangelho de João, capítulo 6, versículo 16 em diante. É uma porção da palavra muito conhecida de todos nós, mas tem grandes lições, grandes segredos ali embutidos, que vão me ajudar e te ajudar a vencer todos os dias, todos os dias. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 16, nos diz assim, 16 em diante. Ao entardecer, os discípulos de Jesus desceram a praia. Entraram no barco e atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Quando escureceu, porém, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. Logo, um vento forte veio sobre eles e o mar ficou muito agitado. Depois de remarem 5 ou 6 quilômetros, de repente viram Jesus caminhando sobre o mar, em direção ao barco, e ficaram aterrorizados ou apavorados. Mas ele lhes disse, sou eu, não tenham medo. Eles o receberam no barco, e logo em seguida chegaram ao seu destino. Olha que maravilhoso isso. Era um dia comum, era um dia normal na vida deles, e ao entardecer, o dia já estava findando, eles desceram à praia, deviam estar nos montes, nas montanhas, orando, aprendendo de Jesus, e eles desceram à praia e entraram no barco. A maioria dos discípulos eram pescadores, entraram no barco e começaram a atravessar o mar. Jesus, nesse momento, o texto nos diz que ele se afastou e foi no monte orar. Jesus era um homem de oração. Mas aí os discípulos entraram no barco e foram adiante. Jesus ainda não estava com eles, tinha ido para o monte orar. Mas durante essa jornada dos discípulos, um grande vento, um forte vento veio sobre eles, e o mar ficou muito agitado. Agora entenda, dentro daquele barco tinham homens experientes, pescadores que já haviam atravessado grandes ventos, grandes tempestades, e eles remaram durante 5 ou 6 quilômetros afastado da margem. E eu imagino Jesus distante, contemplando aquele momento, e de repente os discípulos olham no horizonte e veem um homem caminhando sobre as águas. Eles ficaram com medo, além da tempestade, como um homem caminharia sobre as águas se não fosse um fantasma ou se não fosse algo fora da normalidade humana. E por isso eles tiveram medo, por isso eles ficaram aterrorizados, diz a palavra. Mas é interessante como Jesus responde ao medo, como Jesus responde às dúvidas, como Jesus responde aos questionamentos. Jesus diz, não temas, sou eu. Não temas, sou eu. E
quando Jesus entrou no barco. Por que ele entrou no barco? Porque eles o receberam. Ele entrou no barco. E em seguida, diz o texto, instantaneamente, diz o texto, chegaram ao seu destino. Atravessaram a tempestade e chegaram aonde deveriam chegar. Entenda uma coisa, eu e você temos um destino. Eu e você temos um lugar para chegar. A nossa vida, ela é uma jornada que começou quando nascemos. A nossa vida é uma jornada que quando nascemos começamos a trilhar, começamos a viver. Estamos nela, mas chegaremos ao fim. Chegaremos ao fim. Agora, se Jesus estiver no nosso barco, o chegar ao fim é uma certeza. Chegar ao destino é uma garantia. Sabe, queridos, a vida nem sempre é cheia de dias ensolarados. A vida nem sempre é cheia de dias estrelados. Existem desafios e momentos que passamos que podemos chamar das tempestades da vida. Tempestades da vida. Nunca podemos esquecer que um dia de sol dura 12 horas. Dura 12 horas. E as tempestades duram alguns minutos. Nunca esqueça disso. Um dia de sol dura 12 horas. As tempestades, alguns minutos. Elas passam. Elas passam. Mas, contudo, quem está vivendo na tempestade acha que esses minutos é uma eternidade. Acha que esses minutos não vão passar. Porque esses minutos são longos demais e nos afligem. Eu fico imaginando o medo, o desespero daqueles discípulos. Homens experientes, homens que viram milagres, homens que tinham Jesus como seu melhor amigo, seu mestre. Mas quando Jesus está no barco, não importa o que enfrentamos, a garantia de chegar no destino é uma realidade e não uma possibilidade. Quando Jesus está no barco, chegar no destino é uma realidade e não uma possibilidade. Jesus nos garante. Jesus nos garante chegar sempre do outro lado da tempestade. E eu quero compartilhar com vocês, e eu chamei esse tema de alguns segredos, porque nem todo mundo entende, nem todo mundo enxerga dessa forma. Por isso que eu quis chamar o tema desse devocional de hoje alguns segredos. Algumas coisas que eu aprendi durante a vida, que eu aprendi lendo esse texto, e quero compartilhar com vocês. E eu quero que vocês saiam daqui hoje com essa informação da palavra e que ela faça sentido para você nesta manhã. Você tem passado por tempestades? Você tem passado por aflições na vida? Ontem eu preguei sobre a preocupação. Ontem à noite eu preguei na igreja sobre como utilizar a preocupação ao nosso favor. Porque existe uma coisa que nos nivela, nos deixa todos iguais. Todos nós temos problemas. Todos nós temos desafios. E
eu quero compartilhar com vocês alguns segredos que vão nos fazer entender determinados momentos que enfrentamos na vida. Vamos aprender com esse texto que lemos como Deus acalma as tempestades, como Deus nos ajuda, como Deus nos faz atravessar esse mar chamado vida. Ei, você vai chegar lá, não tenha dúvida disso. Eu e você chegaremos no nosso destino. Como eu sempre digo, estamos voltando para casa. O mar pode estar revolto, os ventos podem estar fortes, as chuvas podem estar intensas, mas Jesus está no barco. Jesus está navegando conosco. Afinal de contas, Ele mesmo disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ou seja, até você chegar no seu destino, até você chegar aonde você tem que chegar. É uma promessa. Estamos no mar da vida, mas o comandante do barco está conosco. Por isso ele diz: sou eu, não temas. Jesus Cristo está dizendo para mim e para você nesta manhã: sou eu, não temas. Não temas. Sempre que você atravessar alguma coisa na sua vida, lembre-se do que Jesus disse: sou eu, não temas. Não importa o que você está passando, não importa a intensidade que você está vivendo, o momento que você está passando, mas nunca esqueça, Jesus está te dizendo nesta manhã: sou eu, não temas. Você vai chegar do outro lado. Você vai chegar no seu destino. E o primeiro segredo, a primeira questão que eu quero compartilhar com vocês, eu quero que você entenda isso, é que a vida sem Jesus, é como um mar bravo. É como um mar bravo. A vida sem Jesus, ela é uma vida revolta, intensa de tempestades, chuvas, ventos fortes. E junto com isso, o medo, o desespero, porque não temos para quem olhar, não temos ninguém. Ou seja, uma vida sem Jesus é uma vida à deriva. Nos momentos mais difíceis da minha vida, quem cuidou de mim foi Jesus. Quem me livrou dos perigos da navegação foi Jesus. Uma vida sem Jesus é como um mar bravo. É como os discípulos estavam enfrentando ali, sem antes Jesus entrar no barco. Sabe, sem Jesus no barco, somos levados por ventos fortes que nos impedem de chegar ao nosso destino. Sem Jesus no barco, somos chacoalhados de um lado para o outro e corremos sérios riscos de naufragar. Sérios riscos de naufragar. Ficamos à deriva, sem esperança, sem perspectiva, sem sonhos, sem projetos. Entenda uma coisa, eu não estou falando só de tempestades externas, eu estou falando também de tempestades internas. Afinal de contas, Jesus diz: sou eu, não tenha medo. O medo, ele não é externo, o medo, ele é interno. Entenda uma coisa, Jesus Cristo quer acalmar primeiro
a sua tempestade interna, aquilo que você está vivendo aqui dentro primeiro. Por isso ele diz: sou eu. Não tenha medo. Não tenha medo. Uma vida sem Jesus, ela nos impede de chegar no nosso destino. Impede-nos chegar naquilo para qual Deus deseja para nós. Mas entenda, existe aquele que é maior que as circunstâncias e maior que as tempestades. Existe aquele que continua sentado no seu alto e sublime trono, de onde governa todas as coisas. Aquele que é, aquele que era e aquele que será eternamente Deus. É aquele que o vento pode ser o mais forte de todos. A tempestade pode ser a mais intensa de todas. Ele acalma. Ele acalma. Não há nada que possa sobrepor ou deter o poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nada. Nada pode deter o seu agir na minha vida e na sua vida. Quando Jesus entra no barco da nossa vida, quando Jesus Cristo entra no barco da nossa existência, pode descansar, porque você chegará no seu destino. Chegará no seu destino. Ele domina sobre todas as coisas. Ele domina sobre todas as coisas. Olha o que Isaías, o livro do profeta Isaías nos diz no capítulo 40, versículo 12. Jesus é quem, na concha de sua mão, mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmo. Você tem noção disso? Deus é quem na concha da sua mão, Ele mediu todas as águas do mundo. Ele tomou a medida do céu em seu palmo. Você consegue perceber a grandeza de Deus? Você consegue perceber a grandeza do Criador dos céus e da terra? E Ele está no seu barco. Ele está no meu barco. Queridos, eu não sei se você consegue perceber ou entender o tamanho de Deus. Ele é imensurável. Grande é o Senhor, diz a sua palavra. Quando você estiver atravessando os desafios da vida, os problemas da vida, não diga para Deus o tamanho do seu problema, mas diga para os seus problemas o tamanho do seu Deus. Eu vou repetir. Não diga para Deus o tamanho da sua aflição, o tamanho do seu medo, o tamanho da sua preocupação, o tamanho da sua angústia, o tamanho da sua dor. Não. Diga para tudo isso a grandeza, o poder, a soberania do seu Deus, que com a concha da mão Ele mede as águas do mundo e com o seu palmo Ele mede os céus. Ele mede os céus. Sem Jesus, a nossa vida é um mar bravo, é um mar intenso. Então, queridos, não navegue a jornada da sua vida
sem Jesus. Não saia do lugar se Jesus não estiver com você. Se você não deixá-lo entrar no barco, nem comece a remar, porque você corre sério risco de naufragar. Segunda coisa importante, simples, mas importante, é preciso receber a Jesus no barco da nossa vida. A palavra de Deus diz em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se você atentamente ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei contigo e você comigo. Entenda uma coisa: Jesus jamais ele vai entrar no seu barco se você não permitir. O diabo sim, ele vem para matar, roubar e destruir, ele não pede licença, ele vem. Jesus não. Jesus é educado, é amoroso, é misericordioso. Por isso que ele diz: eis que estou à porta e bato. Estou na porta da sua vida e estou batendo. Se você ouvir a minha voz. E a palavra de Deus diz: se atentamente ouvires a minha voz. Agora surge uma dúvida que eu imagino que de repente está surgindo aí no seu coração. Como ouvir a voz de Jesus? Silenciando as outras vozes. Silenciando a voz do medo, silenciando a voz da preocupação, silenciando a voz da angústia, silenciando as vozes contrárias, silenciando as vozes dos críticos, silenciando as vozes externas e internas, e você vai escutar Jesus batendo na porta da sua vida. Se atentamente ouvires a minha voz, abrir a porta, existe uma atitude, uma ação de abrir a porta, não basta só ouvir. Se você só ouvir e não abrir a porta, ele não entra. Ei, deixe Jesus Cristo navegar com você. Deixe Jesus entrar no seu barco. Porque se isso acontecer, o seu destino é certo. Atravessar a tempestade não vai ser uma verdade, simplesmente. Vai ser a concretização dos planos de Deus para a sua vida. Porque Ele está no barco e Ele garante que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Sabe, bem no meio do mar dos problemas da vida, quando às vezes achamos que não vamos chegar lá, quando às vezes achamos que não tem solução, Ele chega. Ele chega. Os discípulos estavam ali aterrorizados pela tempestade. Mas quando eles olharam no mar, no meio daquela tempestade, Jesus estava caminhando sobre as águas, em direção ao barco. Ei, Ele sempre vem. Ele sempre chega. Ele sempre está perto. Ele sempre tem a solução para as demandas, os desafios da minha vida e da sua vida. Sempre. Sempre. Sempre Ele chega. Então não tenha medo, porque quando Ele chega, Ele diz: sou eu, não temas. Eu cheguei. Não importa o que você está vivendo, não importa o que você está passando, eu cheguei, diz o Senhor. Eu estou aqui. Queridos,
minha oração é que você perceba a presença de Jesus na sua vida, no seu barco, todos os dias. Queridos, acorde com Jesus. Vai sair para trabalhar, saia com Jesus. Chegou no seu trabalho, chegue com Jesus. Vai estar entre os seus amigos, vai estar executando alguma coisa, fazendo alguma coisa, faça com Jesus. Ele é o seu melhor amigo, Ele é o seu melhor companheiro, Ele é seu Pai, Ele é seu Senhor, Ele é seu Deus. Ande com Ele, desfrute da presença dEle a todo momento. Queridos, não existe um segundo sequer que Jesus não esteja do seu lado, do meu lado. Não existe um segundo sequer que você esteja só. Existem pessoas que dizem, nossa, eu estou vivendo uma solidão massacrante. Ei, então você não está percebendo Jesus com você? Ele está sempre com você, sempre, todos os dias. Afinal de contas, foi Ele que te fez levantar nesta manhã. Ou você acha que você acordou simplesmente por acaso? Não. O Senhor que está no seu barco, que está navegando com você, Ele te acordou nessa manhã. Amém, Patrícia, Ele sempre está conosco, sempre. Sabe, nos momentos difíceis da minha vida, eu pude perceber a boa mão do Senhor sobre mim. Eu estou aqui conversando com vocês, expondo o devocional, e eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. Ele mesmo disse, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei presente, queridos. Somos 27 pessoas hoje aqui, glória a Deus por isso. Ele está aqui, Ele está aí. Eu não sei se você sente, mas o nosso coração fica cheio da presença do Espírito. Isso é Jesus. Isso é Jesus. Ele está aí com você. Eu não sei onde você está, eu não sei se você está a caminho do trabalho, eu não sei se você já chegou no seu trabalho, eu não sei se você está em casa, não sei. Uma coisa eu sei, Ele está aí. Ele está aí. Sinta a presença dEle aí. Sinta Ele te abraçando nesta manhã. Sinta Ele dizendo na sua alma, no seu espírito, não temas, sou eu. Sou eu. Não há nada que possa nos separar da presença de Deus. Sabe, queridos, nessa manhã eu sinto meu corpo queimando da presença de Deus. Ele está no barco. Ele está navegando comigo e com você. Ele é Deus. Ele é Senhor. Ele é Pai. Vida com Jesus é uma vida de relacionamento. Ele é uma pessoa. Então ande com Ele, trabalhe com Ele, decida as coisas com Ele, almoce com Ele, viva com Ele, sinta a presença dEle todos os dias da sua vida. Não tente viver sozinho, não tente tomar as decisões sozinho, sozinha, não tente fazer do seu jeito, não, Ele está no barco. Abra a porta, permita Ele entrar e deixe Ele navegar com você. Ele está aí. Ele está aí.
Agradeça, diga obrigado, Jesus, por não ter esquecido de mim. Obrigado, Jesus, por não ter desistido de mim. Obrigado por entrar neste barco e navegar comigo, porque assim eu navego seguro, assim eu navego protegido das ondas dos ventos, porque na presença de Jesus tudo se acalma, tudo se estabiliza, tudo se tranquiliza. Ei, Ele está aí, Ele está aí. Deixe Ele entrar no barco. Não navegue mais sozinho, não navegue mais sozinha. Você já viu que não dá certo. Você já viu que não funciona. Queridos, Jesus é tudo que precisamos. Você tem Jesus? Você tem tudo. Sabe, algumas pessoas dizem que Jó, quando você lê o livro de Jó, você vai ver isso. Algumas pessoas dizem que Jó perdeu tudo. Perdeu tudo. Em um dia, perdeu seus bens, perdeu seus filhos, perdeu sua saúde. E as pessoas falam que Jó perdeu tudo. Mas Jó não perdeu tudo, porque tudo que ele tinha era Deus. Tudo que ele tinha era Deus. Sabe, querido, tudo que temos é o Senhor. Não há outro bem maior do que o Senhor em nós. Eu sei que você tem seus recursos, eu sei que você tem seus bens, você tem suas coisas. Mas se você se basear nessas coisas, você não tem nada. Porque essas coisas, elas passam. Essas coisas findam. Mas se você tem Jesus, você tem tudo. Jó tinha tudo. Ao ponto dele dizer, eu sei que o meu Redentor vive. E ele se levantará ao meu favor. Se você tem Deus, você tem tudo o que você precisa. As coisas vão e passam. Os amigos vão e passam. O trabalho vão e passam. Os seus sentimentos vão e passam. Os seus pensamentos vão e passam. Tudo passa. Mas o Senhor permanece para sempre. Para sempre. Ei, deixa Ele entrar no seu barco. Isso é uma decisão sua, não minha. Isso é uma decisão sua, não dos seus amigos. Isso é uma decisão sua, não do seu cônjuge. Isso é uma decisão sua, não dos seus recursos, das suas emoções, do seu pensamento, não. Decida abrir a porta, permitir que Ele entre e navegue com você para o resto da sua vida. Se você tem Jesus, você tem tudo. Não se preocupe com as coisas que vão embora. Existem pessoas que falam, nossa, eu perdi isso, perdi aquilo, foi embora isso, foi embora aquilo. Deixa aí, deixa aí. Porque você tem tudo. Você tem tudo. Você tem tudo que você precisa para seguir adiante, para navegar, para continuar. Continua firme, continua navegando, continua seguindo,
porque Jesus entrou no seu barco e te levará até o fim. O texto que lemos como base, João capítulo 6, versículo 16 em diante. Quando Jesus entrou no barco, ele disse: sou eu, não tenha medo. Sou eu, não tenha medo. Logo em seguida, chegaram ao seu destino. Chegaram no seu destino. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas você vai chegar lá. Você vai atravessar. Você vai chegar do outro lado. Não por causa de você, mas porque Jesus está no barco. Porque Jesus está navegando com você. Porque Ele é a garantia. Ele é a garantia de que você tem tudo. Tudo. É preciso deixar Jesus entrar no barco, porque é Ele que acalma as tempestades. Terceira e última coisa para finalizarmos o devocional e orarmos. Terceiro segredo. Existe um porto seguro para aqueles que recebem Jesus. Existe um porto seguro para aqueles que recebem Jesus. E o porto seguro é o centro da sua vontade. Quando Jesus entra no barco, a sua vontade é estabelecida. Quando Jesus entrar no barco, existe uma direção. Quando Jesus entra no barco, existe uma rota. E não existe lugar mais seguro do mundo do que viver no centro da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. A nossa vontade, ela pode até ser boa. A nossa intenção, a nossa vontade, ela pode até ser agradável. Mas nem sempre ela é perfeita. Por isso que se estivermos em nós, não estaremos seguros. Mas se estivermos no centro da vontade de Deus, que é o nosso porto seguro, estaremos guardados. E chegar no nosso destino não é mais uma possibilidade, é uma realidade, é uma garantia. Porto seguro espera aqueles que recebem Jesus. Deus tem pressa em tomar direção do seu barco. Deus tem pressa de assumir o controle do seu barco. Deus tem pressa de te fazer vitorioso, vitoriosa. Deus tem pressa de te conduzir pelos mares da vida, na calmaria, na tranquilidade, na bonança. Deus tem pressa. Então venha para esse porto seguro, que é o centro da vontade de Deus. A minha oração é que você viva, experimente a vontade de Deus. Tira a mão. Tira a mão do controle do seu barco. Tira a mão do remo. E deixa Jesus guiar. Ei, não queira ajudar a Deus. Tira a mão.
solta o barco, porque aquele que conduz chegou. Aquele que conduz o barco da nossa existência chegou, dizendo: não tenha medo, sou eu. Sabe, queridos, não adianta chegar em algum lugar sem Jesus. Você se perde no meio do caminho. Os ventos sopram e mudam a rota do seu barco, do meu barco. Não adianta chegar em algum lugar sem Jesus, você não chega. Porque na rota existem ventos, existem tempestades. Segue adiante. Continua firme. Mas tira a mão. Deixa Jesus guiar o seu barco. Pois Ele acalma a tempestade. Ele acalma os ventos. E Ele sabe a rota, a melhor rota de navegação. Continue navegando, mas deixe Jesus guiar o seu barco. Sabe, se você está lutando contra a tempestade, se você não consegue chegar no seu destino, passe o controle da sua vida para Jesus. E a garantia de você chegar do outro lado deixa de ser uma possibilidade e se torna uma verdade na sua vida. Ouça a voz de Deus. O receba de bom grado no seu barco e você chegará ao porto seguro, que é estar no centro da tua vontade, da vontade de Deus. Amém? E eu quero finalizar esse devocional lendo com vocês o Salmo 107. Lendo com vocês o Salmo 107, versículo 28, que diz assim: então clamam ao Senhor na sua angústia, e Ele os livra de todas as suas dificuldades. Faz cessar a tormenta, acalma as ondas. Então se alegrem porque se aqueitaram, e assim os leva ao seu porto, desejado e seguro. Eu vou repetir. Salmo 107, versículo 28 em diante. Então clamam ao Senhor na angústia, e Ele os livra das dificuldades, faz cessar a tormenta, acalma-se as ondas. Então se alegram, porque se aqueitaram, e assim os leva ao porto seguro. Ei! Jesus é bom. Jesus é bom. Ele é fiel. Ele conhece o mar da vida. Ele conhece as tempestades que se levantam. Ele conhece os ventos que sopram. E Ele tem poder para acalmar todos eles. Ao ponto de eu e você falarmos que nem os discípulos falaram: quem é esse? Quem é esse que até o mar, os ventos, ouvem a sua voz? Quem é esse? Esse é o Senhor, o soberano Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele que é onisciente, onipresente, onipotente, aquele que é Pai. E nós, que estamos no barco, somos seus filhos. Então descansa, continua em frente, ainda tem muitas águas para navegar. Ainda tem muitos mares para atravessar.
Só que tem uma diferença. Jesus chegou. Jesus está no barco. Então descansa, porque existe uma garantia de que chegaremos do outro lado, sãos e salvos pelo Senhor. Amém? Essa é a palavra que eu quis compartilhar com vocês. Amém, queridos? O meu desejo é que essa palavra produza frutos no seu coração. O meu desejo é que essa palavra seja vida na sua vida. E esses foram alguns segredos que eu confesso aprendi na minha vida e quis compartilhar com vocês. Existe sim uma vida mais leve. Existe sim uma vida mais tranquila. Não com a ausência de problemas e não com a ausência de desafio. Enquanto estivermos neste mundo, sempre teremos ventos e tempestades para enfrentar. Mas com Jesus no barco, enfrentaremos de uma forma mais leve, mais saudável. Afinal de contas, se estivermos no centro da sua vontade, estaremos no porto seguro. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por este dia, por esta manhã. Senhor, obrigado. Obrigado por nos trazer aqui diante da Tua presença, nos trazer aqui diante da Tua palavra. É verdade que existem as tempestades da vida, existem os mares revoltos, mas também é verdade que o Senhor está no barco. E por isso podemos descansar, porque o Senhor nos garante chegar no final. O Senhor nos garante chegar no nosso destino, porque Tu és fiel, Tu continuas sendo Deus independente das circunstâncias. Por isso, Pai, te louvamos e te agradecemos nesta manhã. Obrigado, Senhor, por não desistir de nós. Obrigado, Senhor, por nos fazer caminhar, navegar de forma segura, porque o Senhor disse: sou eu, não temas. Pai, não queremos viver uma vida sem a Tua presença, porque ela perde o sentido. Não queremos viver uma vida sem o Teu amor, sem a Tua misericórdia sobre nós, porque ela perde o sentido, ela não tem valor. Mas queremos viver contigo, navegar contigo e chegar até o fim. Queremos abrir a porta e permitir que o Senhor entre, que o Senhor venha ceiar conosco, que possamos intensificar o nosso relacionamento contigo e viver grandes coisas na nossa vida. É verdade que os problemas existem, eles causam medo, angústia, preocupação, mas o Senhor chegou. E agora a vitória já não é mais uma possibilidade. A vitória, o destino que chegaremos não é mais uma possibilidade. É uma certeza, porque o Senhor chegou. Como é bom ter essa certeza de que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Como é bom ter essa certeza de que o Senhor está conosco, presente em todo o tempo. Não há um lugar que a gente possa ir que a Tua graça não nos acompanhe, que o Teu poder não nos acompanhe, que a Tua presença não nos acompanhe. Em qualquer lugar que estivermos, ali o Senhor estará conosco, dizendo: não temas, sou eu. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelos Teus conselhos. Que ao sairmos desse devocional possamos viver isso, colocar isso em prática e ter uma vida mais leve. Não ausência de problemas, porque como o Senhor mesmo disse, no mundo passaríamos por aflições, mas o Senhor disse: tenha bom ânimo, tenha coragem, eu venci o mundo. Esse mundo que vivemos já foi vencido em Cristo. Estamos aqui só cumprindo tabela, estamos aqui só
cumprindo os dias da nossa jornada, da nossa navegação nesse mar aberto chamado vida. Por isso, Pai, tenha liberdade em nosso meio, entra no nosso barco, porque tiramos a mão e queremos que o Senhor conduza esse barco aonde o Senhor quiser nos levar. Obrigado, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu te peço por aqueles que estão online comigo agora, Senhor, abençoa, visita de forma íntima, profunda, que eles possam ser tocados, transformados, restaurados pela Tua presença. Tira todo medo, toda preocupação, toda angústia. Aqueles que estão enfermos e precisam de cura, sejam curados agora em nome de Jesus. Que eles possam ser um testemunho vivo da Tua graça, do Teu poder, do Teu favor, da Tua presença. Que eles possam soltar, Senhor, os remos da vida e deixar que o Senhor os conduza a mares calmos e tranquilos. E que eles possam começar a experimentar a Tua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Que eles possam entregar a navegação sob os Teus cuidados, pois assim eles terão a garantia de que chegarão no destino que o Senhor os preparou para ele. Abençoa sua casa, suas famílias, seus filhos, seus negócios. Onde eles colocarem as plantas dos seus pés, eles possam ser extremamente abençoados e guardados pelo Senhor. Pai, eu oro na certeza de que o Senhor já está agindo, já está trabalhando e já entrou no barco. E que eles possam agora descansar na Tua presença, em nome de Jesus. Eu não peço só por eles, mas por aqueles que vão assistir essa live depois. Que esta palavra seja palavra de vida, de conforto, de ânimo, de graça, de renovo. E que eles possam começar a navegar seguros na Tua presença. Obrigado, Pai. Obrigado por este dia, por esta manhã. Nos faça viver hoje no centro da Tua vontade, porque assim estamos seguros. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Que esta palavra seja uma palavra de vida na sua vida e de esperança para você. Siga navegando, porque Jesus está contigo. Siga navegando, porque Jesus está no barco. Amém?